Olá, amigos! Estamos iniciando mais um Despertar Espírita pela TV Novaluz.com, pela Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, pela Rádio Portal da Luz e pela rede Amigo Espírita. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Que Jesus possa abençoar mais esta produção do Clube de Arte e do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece, porque essa é a TV Nova Luz, iluminando o seu dia. Dentre as recomendações de especialistas de diversas áreas da saúde está a boa alimentação. Variedades, quantidades e horários certos para que o organismo absorva somente o necessário para a manutenção do bem-estar, da disposição para as tarefas do dia e para o bom funcionamento de nossos sistemas orgânicos. Cuidar do corpo e do espírito. Esse é o título de uma mensagem contida no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec e uma necessidade para a nossa evolução. Na sociedade atual, a busca pela estética física, pela beleza que desperte admiração, numa competição que leva muitas vezes a excessos, os vícios alimentares acabam se multiplicando, desde a bulimia até o consumo de refeições rápidas, sem nenhum compromisso com a saúde. Como conciliar as necessidades da vida e a rotina diária a uma alimentação saudável? Quais as consequências espirituais para os excessos na alimentação? Como será a nossa nutrição na vida espiritual? Você já pensou nisso? E você? Você se alimenta para viver ou come ou vive para comer? Estas são algumas das questões que nós iremos tratar agora, porque está no ar o Despertar Espírita. O Despertar Espírita de hoje vai falar sobre alimentação saudável e evolução espiritual. E para tratar deste assunto, nós convidamos o terapeuta, escritor e apresentador do programa Justiça Divina, aqui na TV Nova Luz, Armando Falcone. Seja bem-vindo, Armando. Obrigado, Yasmin. Alegria de estarmos juntos mais uma vez neste canal extraordinário que é a TV Nova Luz. Nós estamos num trabalho grande, graças a Deus, os benfeitores estão nos auxiliando e nós já estamos aí levando esse conteúdo da doutrina espírita para todos os países do mundo, estamos na maior alegria. Eu cheguei agora recentemente de Dubai, estive lá uma semana falando para os 2 grupos espíritas que existem nos Emirados Árabes e falei da TV Nova Luz, divulguei o trabalho, eles já acompanham os 2 grupos espíritas e o trabalho cresce. Nós temos notícia de que cada vez mais longe e com melhor qualidade este canal oferece a doutrina espírita como uma bússola, uma bênção em favor de todos. Então estamos caminhando, né? Pedindo as bênçãos do Senhor para que nós tenhamos forças e os caminhos sejam sempre abertos, né? Com certeza. Mas, Falcone, nós hoje vamos focar na questão da alimentação também como uma ferramenta de elevação espiritual. É possível nós encararmos a alimentação também como uma ferramenta? Existe um princípio na MTC, Medicina Tradicional Chinesa, que eu trabalho com ela já há 37 anos, que ensina o seguinte: quantidade afeta a qualidade em qualquer coisa na vida. Até água de mais faz mal, como de menos faz mal. Muito bem, então nós precisamos usar a alimentação como uma necessidade biológica e para que o espírito possa se manifestar num corpo o mais saudável possível. Agora, se você parte para extravagâncias alimentares, seja na quantidade ou na qualidade, você vai usar isso como um degrau de perturbação e não de equilíbrio. Portanto, é possível sim, Yasmin, usar e fazer da alimentação um recurso, uma ferramenta, um caminho de transformação espiritual.
Até porque quando nós pensamos na disciplina que isso exige de nós, na atenção, na perseverança, em saber dizer não aos excessos, tudo isso traz um reforço para essas virtudes que nós precisamos amealhar para a nossa ascensão espiritual. Agora, o que seria alimentação saudável? Você que é terapeuta, que lida com essa questão há tantas décadas. Essa resposta nós precisamos de uma semana para responder. Vamos resumir no tempo que o programa nos oferece. A alimentação saudável é uma alimentação que só traz benefício ao organismo, só traz benefício à mente, só traz benefício a esses circuitos energéticos, físicos, psíquicos, espirituais que formam a criatura humana. Por exemplo, se você vai se submeter a um exame, a uma prova, e você come quantidade ou qualidade em excesso, ou usa bebidas inconvenientes, o seu rendimento vai cair. Por isso é o comer para viver, e não viver para comer. No livro Vida e Sexo, na introdução, Emmanuel coloca que o sexo é para a vida, mas a vida não é para o sexo. Poderíamos parafrasear e dizer, a alimentação é para a vida, mas a vida não é para a alimentação. Há pessoas que almoçam pensando na janta, que jantam pensando na ceia, que ceiam de noite pensando no café da manhã do dia seguinte. Isso é um excesso de preocupação. Há pessoas que têm que ter sempre na bolsa um biscoitinho, uma coisinha para uma emergência, quando o nosso corpo, com equilíbrio, nos permite fazermos 3 refeições básicas saudáveis. Ensinamos aos nossos pacientes: café da manhã de rei, almoço de príncipe, jantar de plebeu. Ou melhor, café da manhã de rei, almoço de plebeu e jantar de mendigo, para aqueles que estão com o peso acima do ideal. A alimentação saudável seria uma alimentação colorida, onde nós temos grãos, leguminosas, temos verduras, hortaliças, não é isso? Temos raízes, e não é só o que colocamos no prato, mas é também como comemos, mastigar muito bem os alimentos, o dia inteiro, mas principalmente na hora da refeição, manter uma higiene no que fala e no que pensa, evitar o quanto possível fazer as refeições com a televisão ligada, com o rádio ligado ou lendo, evitar na hora da refeição discussões, conversas inconvenientes e inadequadas. Então é um conjunto de realizações e comer menos do que o necessário. Podemos e devemos, aprendemos com os monges budistas, a sairmos da mesa com um pouco de fome, não saciarmos. Eu hoje comi que nem um rei. Comeu demais, pode ter certeza. Então sair da mesa com um pouco de fome, porque isso permitirá ao organismo, pelo processo digestivo, atingir a plenitude. Se você come demais, preenche tudo, não tem onde o processo digestivo expandir ainda mais. Pode ter certeza, Yasmin, existe uma pesquisa da OMS, Organização Mundial de Saúde, e muitos vão se assustar com o que eu vou dizer agora. Morrem maior número de pessoas na Terra diariamente por excesso de comida do que por falta de comida. A gula mata mais do que a escassez, do que a miséria ou aquelas regiões visitadas por flagelos. Então, desencarnam diariamente um número de pessoas muito maior pelos excessos de quantidade do que pela falta de quantidade de nutrientes. E isso nos traz assim um sentimento de, até de indignação, né? Porque nós precisamos nos observar e ver que esse corpo físico é tão valioso. Nós não estamos aqui por acaso e precisamos então nos observar. Se nós estamos exagerando, eu tenho essa tendência de chegar ao exagero. Então, se eu estou com alguma preocupação, eu vou lá de vez em quando e quero comer alguma coisa, ou eu sinto uma necessidade que não é uma necessidade
física, eu percebo que é uma necessidade emocional. E nós precisamos observar isso. Como é que a gente vai identificar se é uma necessidade física ou se é uma necessidade emocional que está nos levando para aquele biscoito depois do almoço? Buscando autoconhecimento. Eu gosto de aprender com todos os caminhos. Durante 8 anos da minha vida, eu segui macrobiótica Zen. Estive ligado à minha formação em medicina tradicional chinesa, em acupuntura chinesa. Frequentava com uma constância muito grande um mosteiro budista, onde os meus professores atuavam. E eu fiz macrobiótica Zen 8 anos. Depois eu fiz vegetarianismo durante 6 anos. Depois eu fiz a dieta vegan, que é nada de origem animal, o máximo possível de coisas crus. E resultado dessas 3 experiências, eu abri a minha mente. Hoje eu viajo o Brasil inteiro, viajo o mundo, não é isso? E agora, como eu disse, indo para Dubai e voltando 15 horas de voo, eu procuro levar a minha necessaire com algumas sementes, com algumas barrinhas de cereais adequadas, mas o espaço é muito grande. Então, qual a providência? Se você vai fazer uma viagem de longa duração, procura pedir, na hora que for fazer a sua reserva aérea, pedir uma alimentação de baixo colesterol. Eles já fazem uma diferenciação. Tanto na ida quanto na volta, nas 3 refeições que eu fiz no avião, o meu alimento era diferente da pessoa que estava à minha direita e à minha esquerda. Eles ficavam olhando com o olho gordo o que eu comia, e o que eu comia era muito mais saudável do que estava sendo distribuído. E leva com você algumas castanhas, não é isso? Nós temos aí a castanha do Pará, hoje chamada de castanha do Brasil, a castanha de caju sem sal, o amendoim torrado em casa sem sal, temos as amêndoas, temos as nozes, temos a semente de girassol que tira a radioatividade do corpo. E eu preparo em casa um mix com 8 sementes pequenas, com chia, amaranto, com linhaça dourada, com linhaça marrom e outras, que eu levo para colocar o quê? Para colocar nos alimentos, misturar, trazendo um enriquecimento. Se você não tem acesso a essas informações, acompanhe, entra no YouTube e digita Armando Falcone no YouTube, e você vai ter mais de 1.400 vídeos à sua disposição, falando de saúde física, emocional, espiritual e saúde quântica, para que você possa abrir a sua mente. Eu procuro, dentro do possível, transmitir os meus conhecimentos para que o maior número de pessoas sejam beneficiadas. E assim nós temos tido resultados excelentes. Muito bom. Nós temos uma participação da Maria Clarice de Petrópolis. Obrigada, Maria Clarice. Um beijo no seu coração. Ela diz assim: queria participar do sorteio. Um assunto sobre vício me interessa muito. Yasmin, esse vício em relação à alimentação é trazido de vidas passadas ou é adquirido na vivência atual? Um abraço a todos. Olha só, Clarice, não é sorteio não. Fica tranquila, que é só você participar e com a sua participação você vai receber na sua casa inteiramente grátis. A equipe do Clube de Arte vai entrar em contato, pegar o seu endereço e aí vai enviar para sua casa o brinde de hoje, que é um DVD tratando sobre vícios. Bem, e o que você acha, Falcone? Tem a ver com o nosso passado? Tem a ver apenas com o presente? As duas coisas. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, das aflições. Item 4 e 5. Causas atuais das aflições. Da mesma forma que você pode, nesta encarnação, desenvolver um hábito, um comportamento, uma dependência química, com o tabaco, com o álcool, com qualquer outra droga, legal ou ilegal, e isso gerar um desequilíbrio, você pode, nessa encarnação, pela primeira vez, estar desenvolvendo um hábito da gula. Inclusive, na igreja romana, a gula era uma dos 7 pecados capitais. Muito bem. Apenas como explicação folclórica. Agora, pode ser que você traga isso também de outras reencarnações, não é isso? No interior, quando uma criança come demais, isso antigamente era muito comum, dizer assim, essa criança vai a reencarnação do Ceará, porque no Ceará, naquela época, passava-se muita fome por causa dos problemas do Nordeste brasileiro. Então, a gula pode vir de outra encarnação? Pode. Mas eu garanto tranquilamente, seja ela do passado ou do presente, seja ela de outras vivências ou desta vivência, é possível controlar. Vou dar um exemplo pessoal.
Eu sou neto de 2 avós doceiras. Faziam tachadas de goiabada, bananada. Ai, a mãe gente, do meu pai era delícia. de tacho. E a mãe da minha mãe era de doces finos, olho de sogra, quindim e coisas assim. Moral da história, eu e meus 2 irmãos crescemos cercados de doce. Eu tenho 11 restaurações na boca. Hoje, eu como doce 1 vez por mês. Você pode perguntar, como é que você faz? É muito fácil. Ou eu como doce no último domingo do mês, ou no primeiro domingo do mês. Aí eu tenho como controlar. Se você perguntar, Falcone, você continua gostando de doce? Como na infância e na adolescência. Mas eu sei hoje dos benefícios, dos malefícios do açúcar no organismo. Então eu como 1 vez por mês, degusto cada pedacinho do doce, uma porção equilibrada, 1 vez por mês. Com isso, gente, é um processo todos os dias. Com isso, é um processo de reeducação. Yasmin, o açúcar entrou na sua vida reencarnatória, na minha vida reencarnatória, depois de Cristóvão Colombo, foi ontem mesmo. A cana-de-açúcar é das Américas. Na Europa não tinha cana-de-açúcar e nem produz cana-de-açúcar. Depois que se descobriu o açúcar de cana, é que os países muito gelados, como a Rússia, começaram a buscar alternativas. Lá eles retiram o açúcar hoje da beterraba. Não é a nossa beterraba daqui. É uma beterraba grande, chega a pesar 5, 6, 8 quilos cada beterraba. Eles extraem o açúcar dali e de outras fontes mais. Mas antes de Cristóvão Colombo chegar nas Américas, a única coisa que adocicava a comida de todos os povos era o mel. E não havia tanta produção de mel que desse condições de açucarar tanto a vida dos outros. Açúcar gera dependência química. Açúcar alimenta depressão. Açúcar altera o nosso sistema nervoso central, altera as nossas sinapses, criando lentidão nas transmissões de um neurônio com o outro, de um hemisfério cerebral com o outro hemisfério cerebral. Gente, então olha só, nós temos realmente que definir a nossa vida e realmente diminuir a quantidade de açúcar. Não tem Comer jeito. com educação, não é isso? Mateus Fernandes Fraga, o mentor espiritual da FEAC, diz que informação sem transformação gera estagnação. Não adianta você conhecer o evangelho que fala de paz e você continuar guerreiro. Não adianta você falar no amor e continuar odiando. Então preste atenção na frase que eu vou dizer. É uma frase que vai incomodar muita gente. O peixe morre pela boca e apodrece pela... Não sei, boca também? Não Ai, sei. e você sabe? Ela acertou 50%. O peixe morre pela boca e apodrece pela cabeça. Por isso que quando você compra bacalhau no mercado, não tem a cabeça. Porque a cabeça do bacalhau eles não têm como salgar. A pessoa que tem informação, mas não coloca em prática, está apodrecendo a capacidade pensante. É um processo de reeducação. Quem é Yasmin? Quem é Falcone? Por acaso você acha que é reencarnação de Clara de Assis? Por acaso eu acho que eu sou reencarnação de Francisco de Assis? Se te achamos, minha filha, não temos salvação. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Somos os homens e mulheres que espalhamos sangue nas culturas do passado. Não é isso? Seja pelo poder, pela religião, pela política, seja por que caminho seja. Muito bem, nós estamos nessa reencarnação para quê, Yasmin? Para um processo de reeducação. E uma das reeducações é a reeducação da boca. Porque senão o que acontece? Eu morro pela boca por excesso de jejum, ou por excesso de quantidade de alimento. Eu apodreço a minha mente, esse apodreço entre aspas, por ter muita informação e não colocar em prática. Jesus de Nazaré diz, está no Evangelho, muito será pedido, a quem muito foi dado. Eu hoje sou onívoro, eu como de tudo com educação. Ah, então você come carne também? Como carne de vez em quando necessário. Outro dia uma paciente me disse, Falcone, fiquei tão decepcionada. Eu disse, por quê?
Ah, porque eu fiquei sabendo que você come carne, uma amiga minha te viu num restaurante comendo um pedaço de carne. Eu digo, mas onde eu disse em algum momento que eu não comia carne? Eu disse que eu já experienciei a alimentação vegetariana e a alimentação vegana. Mas há países para os quais eu viajo, há lugares para os quais eu viajo, e pelo tempo que eu fico fora, que eu não tenho como levar as minhas marmitas. Entendeu como é que é? Então, como carne não é meu principal alimento. Neste momento estão me ouvindo em Juiz de Fora, a minha esposa Andréia, a minha filha Alice, não é isso? E a nossa ajudante lá, a babá e a ajudante que ajuda a preparar o alimento. Como muito ovo, não é isso? Eu ingiro de 5 a 8 ovos por dia. É uma excelente fonte de proteína. É uma excelente fonte de luteína que faz bem para o olho, para a visão, para a capacidade cerebral. Então eu faço uma compensação em cima dos ovos. Os muito radicais vão ser contra até os ovos, não é isso? Respeita a opinião de todo mundo. Agora, eu faço na minha vida, estou com 61 anos, Yasmin. Tenho a energia de alguém de 40, não é isso? E a aparência de alguém de 40 e a energia de alguém de 20. Está aqui um companheiro da nossa equipe, os estagiários que trabalham com a gente, a turma que trabalha comigo na FEAC, na Fundação Espírita Allan Kardec. Tem uma turma de 20 que não aguenta me acompanhar. Não é porque eu sou o tal, não é isso. Não é porque eu sou o cara, como diz lá o cantor. É porque eu sou alguém que me cuido. Entendeu? A minha meta é desencarnar depois dos 100 anos, dançando, escrevendo, viajando e fazendo palestra. Nada impede que antes que esse programa termine, eu tenha uma síncope cardíaca e desencarne aqui no ar. Ninguém sabe o que nos aguarda daqui a 1 minuto. Já diz a música, nada do que foi será do jeito que a gente viu há 1 segundo. Sim. A vida é uma constante mudança. A nossa vida é quântica, é atômica, é nuclear, é cósmica. Agora, eu estou fazendo a minha parte. Se Papai do Céu vai deixar chegar lá, eu não sei. Mas a minha parte, não estou competindo com ninguém. Eu estou procurando viver no dia a dia, mastigo bem os alimentos. A minha água é enriquecida com sais minerais. Não é isso? Eu uso desde o cloreto de magnésio, eu procuro usar o sal rosa do Himalaia, que tem mais de 70 minerais nele, não é isso? Eu procuro usar o bicarbonato de sódio para alcalinizar a água. Então tem desde coisas que o preço é salgado, até coisas que o preço é super acessível, que você pode colocar no dia a dia e fazer da sua alimentação uma alimentação mais saudável. Há pessoas que chegam no restaurante self-service, paga por quilo. E o que ele enche o prato? De tudo que é fritura, de tudo que é condimentado, não é isso? Muita carne e salada. Nada. Ontem, domingo, nós não fazemos refeição em casa. Domingo a gente procura sair. Raramente almoçamos em casa aos domingos. Eu fui para um self-service. Na hora que eu fiz o meu prato de salada, uma pessoa do lado perguntou para mim assim, você é coelho? Eu digo, parente, não é isso? Por quê? Primeiro eu faço o meu prato de salada, aí aquele prato enorme, paga pouco. Depois eu volto e faço um prato de complementos, aí tem menos quantidade de comida e paga mais. Por que eu estou pagando por quilo? Eu tenho que usar uma coisa que a doutrina espírita ensina, 2 coisas. Eu tenho que usar o meu livre-arbítrio com bom senso. É isso aí, gente. Tudo posso, diz Paulo, mas nem tudo me convém. Coríntios 6:12. Gente, nós precisamos realmente levar isso em consideração para uma vida cada dia mais saudável e mais feliz. Nós temos uma participação da Luciane de Braz de Pina. Luciane, um beijo no seu coração. Ela diz assim, gostamos muito do Despertar Espírita. Aguardamos ansiosos todos os dias o programa. Estão todos de parabéns. Um abraço para o Armando Falcone, para a Yasmin. Um abraço para todos. Muito obrigada, querida. Um grande beijo para você. Então, nós vamos para o nosso intervalo e daqui a pouco nós estaremos aqui com você.
É com essa intenção que escrevo, e é preciso que escreva todo dia, como se eterno fosse o tempo, pra pensar, pra sentir, e de todas as palavras criadas, ditas, encontrar o preciso, a letra, e chamar essas aves, pessoas, pessoas, puxa essa linha, se chama Equador. Quero que as mãos sejam firmes, deixando as velhas e vãs ilusões que se reciclem antigos chavões, pra ver se o novelo do mundo, ver se o novelo do mundo não. Puxa essa linha, se chama Equador. Quero que as mãos sejam firmes, deixando as velhas e vãs ilusões que se reciclem antigos chavões, pra ver se o novelo do mundo, ver se o novelo do mundo não desenrola. O lançamento exclusivo do Clube de Arte para este mês é o CD O Poder da Prece. O poder da prece. Orar. Mergulho da alma no infinito azul, ou verde, ou branco, no infinito sem cor, no infinito de todas as cores. São orações e mensagens interpretadas pelo apresentador e diretor de TV Joel Vaz e músicas cantadas pela cantora lírica a Natasha Mequena. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. A instituição beneficiada com este CD é o Hospital Psiquiátrico Pedro de Alcântara, no Rio de Janeiro. Este é mais um lindo presente do Clube de Arte para o seu coração. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte,
A arte espírita a serviço do bem. Estamos de volta. Vocês acabaram de assistir o musical Pessoas Aves, do grupo Vozes e Acordes. Lindo, não? Olha, gente, eu quero convidar vocês para as nossas palestras públicas, às 20 horas, todas as quintas-feiras. São ao vivo, com reprise às 10 horas da manhã das terças-feiras. Então, toda terça, 10 horas da manhã, e toda quinta-feira, às 8 horas da noite, nós temos palestras. E todos os dias, nós temos visualizações terapêuticas. Todos os dias, às 9h05 da manhã. Eu convido você para participar. E veja também o nosso acervo. Você pode entrar no nosso acervo audiovisual. São mais de 1.500 vídeos distribuídos em 12 canais de exibição. Então, nós temos musicais espíritas, nós temos videoaulas, palestras, nós temos orações, as visualizações terapêuticas, temos, enfim, uma série de atividades, as entrevistas que você pode participar. E aí, levar esse conteúdo de paz, de tranquilidade, de amor para onde você estiver. E eu estou conversando aqui com Armando Falcone. Ele é terapeuta, escritor, está sempre aqui conosco, tem videoaulas aqui na TV Nova Luz, falando sobre céu e inferno, mas hoje nós estamos conversando com ele sobre a importância da boa alimentação até para a nossa evolução espiritual, porque quando nós treinamos a disciplina, treinamos o autocontrole, treinamos o nosso pensamento em torno dos nossos recursos energéticos, tudo isso facilita a nossa ascensão espiritual. E temos essa análise, cuidar do corpo e do espírito, no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala sobre o quão é importante nós cuidarmos desse instrumento divino que é o nosso corpo físico. Falcone, você estava falando no primeiro bloco sobre uma série de atividades que nós podemos inserir no nosso dia a dia. Você poderia nos dar algumas dicas que sejam assim fáceis, que não exijam da noite para o dia uma mudança muito radical na nossa dieta? Tudo começa na infância. Eu estou com uma filha de 30 anos, médica, especialização em anestesia. Estou com um filho de 28 anos, fisioterapeuta. Kátia desencarnou, eu me consorciei novamente, estou com uma criança de 3 anos. Os familiares da Andréia e os meus familiares assustam com o que a Alice come. A Alice almoça todo dia, verdura, salada, leguminosas, um prato como se fosse de um adulto em pequenas proporções. A sobremesa da Alice todo dia, frutas da estação. O preço é mais acessível e também combina com todo o nosso processo em relação ao clima. Então, desde pequeno, colocar para a criança e dar exemplo de uma alimentação. Comece a sua alimentação como que eu chamo de salada arco-íris, o mais colorida possível, sem sal. Sem sal. Por quê? Nós já comemos sal demais embutido. E falar em embutido tira da sua alimentação linguiça, salsicha, salame, salaminho, presunto. Para aquilo ficar sobrevivendo no supermercado, pendurado na prateleira durante semanas e meses, e não apodrecer, e você sabe que carne apodrece, entra em decomposição, a quantidade de sódio, a quantidade de sal que tem naquilo, é uma coisa assustadora. Então procure uma alimentação o mais saudável possível. Faça feira, não é isso? Você pega uma couve, colhe no pé, pica a couve e faz o alimento. Ela tem nutrientes, ela tem princípios ativos químicos, vitamínicos, minerais e etc. Você pega essa couve, coloca num saco plástico e põe na geladeira. Fica uma semana lá. Os minerais continuam. As vitaminas vão evaporando naturalmente. Agora, o fluido cósmico universal, a vitalidade, quando a gente tira uma fotografia Kirlian, que o nome correto é efluviografia Kirlian, a couve você tira ela, fotografa, ela está carregada de magnetismo, de princípios vitais. Conforme os dias vão passando, aquilo vai, da mesma forma que a folha vai murchando, os princípios energéticos também. Hipócrates, o pai da medicina, já dizia: mens sana
in corpore sano. Mente sadia num corpo sadio, num corpo saudável. Esse conjunto de situações, frutas da estação. Eu faço feira todo domingo em Juiz de Fora. Eu levo 2 cestas para casa carregadas de frutas, que se eu fosse comprar no supermercado, pagaria de 3 a 4 vezes mais. Ah, Falcone, na minha cidade não tem fruta, não tem feira. Procura alguma coisa mais acessível. Procure, se você tem um quintal. Meu professor, mestre Euvon Lee, morava numa casa que não tinha 1 palmo de terra, todo cimentado, pequeno quintal. O que ele fez? Começou a juntar baldes de plásticos, vasilhame de plástico, e ele tinha uma horta na laje da casa que poucas pessoas têm em casa. Então, hoje, se você entrar na internet, aprenda a fazer hortas verticais. Prédios estão sendo construídos no mundo inteiro com essa nova tecnologia. Pegue as garrafas PET, não da sua casa, que eu espero que você não use refrigerante, porque é um veneno, mas peça a garrafa PET para os seus vizinhos, para os seus parentes, e amarre-os num pedaço de caibro, não é isso? E você vai ter ali salsa, cebolinha, vai ter manjericão, vai ter um monte de coisa plantada, regada, com tranquilidade, sem agrotóxico. Então, Yasmin, não é o fanatismo. É a questão do bom senso. Dançar conforme a música. Se você está numa cultura que tem acesso mais ostensivo a isso, use. Se você está numa cultura ou temporariamente num lugar ou numa cidade que você não tem acesso a isso, não tem fanatismo. No Evangelho, Jesus diz: vá e não voltes a pecar. A tua fé te salvou. Não voltes a pecar para que não te aconteça algo pior. O que quer dizer a palavra pecado? Do aramaico, na raiz significa comportamento inconveniente. Se você analisar a nossa boca, nós temos 28 dentes se todos estiverem. 4 apenas, os caninos, é para comer carne. Então, carne e os derivados animais, se for comer, no máximo 11%, se você fizer a regra de 3. 28 é igual a 100, 11 é igual a, vai dar entre 11% e 14%. Aí o que acontece? Procure usar então o ovo, procure usar os derivados do leite com moderação, porque o leite hoje ele produz muito muco. Pessoas que têm alergias, se utilizar leite, e leite de soja é invenção de ocidental. No Oriente não existe leite de soja. O oriental come miso, shoyu, soja fermentada. É totalmente diferente. Agora, na alimentação do brasileiro está faltando grão de bico, não é isso? Está faltando a linhaça, que é rica em lignana ou lignina, que é um pré-hormônio, equilibra todo o organismo, principalmente o feminino. Está faltando a lentilha, que é uma leguminosa riquíssima. O grão de bico, ele tem ômega 3, 6 e 9. Atende o nosso sistema, fortalece até a tireoide, fortalece até a pineal, estimula o hipocampo, que é o centro do nosso cérebro, onde acontece todos os centros da memória. Então você pode, agora é necessário estudar. E cá para nós, com todo respeito, você é brasileiro, a maioria dos que estão nos acompanhando, eu também sou, mas eu tenho uma cultura diferente que eu desenvolvi. A gente brinca muito de maneira a incomodar com os argentinos. Um argentino lê em média por ano, sabe quantos livros, Yasmin? 8. Um brasileiro lê em média por ano, sabe quantos livros, Yasmin? 1. Um livro. Então está faltando interesse. Não vá ser vegetariano nem vegano sem informações. Porque se você entrar nestes caminhos mais disciplinadores, sem conhecimento, querendo fazer bem para o seu organismo, você pode fazer mal. Quando o pessoal vem para cima de mim com conversa radical, eu não gosto de radicalismo em nada, procuro ser flexível em tudo. Ah, Falcone, quem come carne está comendo cadáver, está comendo isso. Eu digo assim, muito cuidado. Se você acha que por ser vegetariano você está equilibrado espiritualmente, negativo. Adolfo Hitler era vegetariano. Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Martin Luther King comiam carne com moderação.
Jesus de Nazaré diz, não é o que entra pela boca que contamina o homem perante Deus, mas o que sai. Agora, é o que entra pela boca que contamina o seu corpo. Não é isso? Então, entre beber água mineral, entre beber água pura, água de fonte, e beber refrigerante ou outras bobagens engarrafadas, o único alimento engarrafado que eu bebo é suco de uva integral, não é isso? E água. O resto deixo por conta daqueles que são mais gulosos. Nós temos uma participação da Cíntia, da Ilha do Governador. Cíntia, um beijo no seu coração. Ela gostaria de saber se a dieta do tipo sanguíneo é benéfica. Muito instrutiva. Eu faço exames da íris nos meus pacientes, chama-se iridologia. Todo paciente que eu recebo no consultório, eu faço o exame de pulsos, os 12 pulsos dos 12 meridianos da medicina tradicional chinesa. Depois eu faço o exame de língua para ver como que está o organismo e depois eu faço uma avaliação da íris e passo para a grande maioria a orientação com base na dieta do tipo sanguíneo e outras informações mais de acordo com a idade, a constituição biológica e o estado geral de saúde. Nós não tratamos no consultório doenças, tratamos doentes. Porque se eu curo uma doença, se eu ajudo o paciente a curar uma úlcera estomacal e não reeduco o comportamento dele, daqui a pouco ele faz úlcera em outro lugar. Ele faz uma ulceração em outro lugar. Então, a dieta do tipo sanguíneo, né? Por exemplo, o tipo O é classificado pelo autor da dieta do tipo sanguíneo como o tipo caçador. O tipo A, mais como o tipo agricultor. Então eu vejo se a criatura está de acordo com o tipo sanguíneo, com um modus vivendi mais adequado e procuro tirá-la dos excessos. Nos excessos, nós cometemos gafes e podemos cometer até acidentes com a nossa saúde física, emocional, intelectual, espiritual e quântica. Então procuramos trazer aquilo. Buda dizia, no Oriente o círculo é o símbolo do infinito, aqui para nós é o 8 deitado, no Oriente é o círculo. Buda dizia que o equilíbrio na roda da vida não está em cima, não está embaixo, o equilíbrio está no caminho do meio. Tem um ditado popular que diz, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O equilíbrio é na praia, é entre aquela zona de equilíbrio, entre o dia e a noite, entre o frio e o quente, entre o alto e o baixo, entre o muito e o pouco, fazer de acordo com a sua necessidade. Uma semana que eu pratico mais esporte, eu consumo maior quantidade de alimentos. Uma semana que eu pratico menos atividade física, meu corpo necessita de menos quantidade de alimento. A dieta do tipo sanguíneo é um caminho muito interessante de pesquisa e autoconhecimento. Muito interessante. Agora eu gostaria de te perguntar a respeito da nossa dieta do dia a dia. Por exemplo, você falou do açúcar. Nós poderíamos substituir o açúcar por algo? O que você sugeriria? Existe açúcar de várias fontes. Existe o açúcar de cana-de-açúcar, existe o açúcar da beterraba e existe outras fontes de açúcar, né? Agora existe até o açúcar de coco, conforme nós estávamos conversando antes. Agora, qualquer um deles, em excesso, vai trazer prejuízo. Quando nós comemos uma coisa, Yasmin, que é da natureza, quando nós tomamos um chá, o nosso corpo reconhece aquelas moléculas, as nossas células têm receptores para aqueles nutrientes. Quando nós comemos um alimento transgênico, quando nós comemos um alimento não feito pela natureza, como nós temos aí vários no supermercado, quanto mais colorida a embalagem, mais veneno tem dentro. Não é isso? Pode ter certeza, é só para encantar os olhos. Aquilo entra no corpo e o corpo pergunta, o que é isso? É lixo. Não é isso? Então o brasileiro tem mania de copiar comportamentos americanos. Eu digo nas minhas palestras, incomoda muita gente. Quando uma professora, uma pedagoga, uma diretora, coloca numa escola no Brasil, uma festa de Halloween, isso é falta de patriotismo e é mania de papel carbono. Copiando numa cultura estranha, numa cultura estrangeira, não que eu tenha nada contra a cultura americana.
Por que não faz a festa do Saci Pererê? Por que não faz a festa da Cuca? Não faz a festa do Visconde de Sabugosa? Tem tanta coisa no nosso folclore. Então nós precisamos de ter cuidado para não copiar os modismos americanos. Eu atendo pessoas no consultório e recomendo usar água de berinjela. Põe no liquidificador um copo de água, 3, 4 folhinhas de hortelã, corta 4, 5 rodelas de berinjela, bate no liquidificador e toma. Melhora, desintoxica o organismo, né? É um rotorrux, faz uma desintoxicação no organismo, abaixa colesterol. Aí chega a paciente na próxima consulta com um vidro, com cápsulas de berinjela. Ah, Falcone, dá muito trabalho fazer aquele negócio, eu comprei berinjela em cápsula. É a mesma coisa? Eu digo, mesma coisa, um caminhão cheio de japonês visto de longe. Eu falo isso porque eles falam que é o contrário, que é um caminhão cheio de brasileiros. É a preguiça, é o comodismo. Então tem pessoas que não querem fazer uma salada. Tem salada em cápsula? Isso é comida de astronauta, que está numa situação diferente lá em cima. Podemos melhorar a nossa comida sendo criativos. Hoje com a internet você consegue receita do que quer. Quem compra livro de receita hoje está na contramão. Entra na internet, digita lá, salada. Agora, por exemplo, nós estaremos lançando terça-feira um e-book sobre mais saúde na primavera. E vamos estar oferecendo, dentre outras coisas, receitas de como comer flores. Você sabia que existem flores comestíveis com alta quantidade de nutrientes? Diz uma delas. Uma delas, a rosa branca, por exemplo. A rosa branca tem uma quantidade de vitamina A assustadora, compete com a cenoura. Né? A flor do maracujá tem uma quantidade de vitamina C que compete com a acerola. E vai por aí. Então nós precisamos de estudar mais, ler mais. Quantos livros espíritas você leu nos últimos 12 meses? Não fala, só pensa. É uma vergonha. Não é uma vergonha. Agora, se eu perguntar, quantos livros de alimentação você leu nos últimos 12 anos? Não estou te criticando, mas é a nossa cultura. Nós vamos muito na folha de bananeiro. O vento toca para o norte, dieta X, é a dieta da moda, a gente vai. Dieta para o sul, dieta do norte. Vamos brincando. Seu corpo não é uma ferramenta de brincadeira. É uma bênção de Deus. Pensa nisso. Olha só, nós agradecemos profundamente ao Falcone. Querido, que bom tê-lo aqui conosco, mas terminou o nosso tempo. Nós agradecemos a você e que toda essa fala, essas orientações do Falcone possam nos servir para que a cada dia nós sejamos mais saudáveis e mais felizes. Um beijo no seu coração, até o nosso próximo programa.